se era um livro bem difícil de achar. Eu sei que muitos têm dificuldade. Existem alguns livros que as pessoas demoram a achar, mas faça esse esforço. É Gênesis no capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Também quero deixar aqui um versículo em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. E que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que buscam. Convido você a fechar os olhos mais um instante. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta festa tão linda. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorar, enaltecer o teu nome em família, juntos aqui reunidos neste ambiente de adoração. Já temos recebido tanto do Senhor desde a abertura desta celebração, mas cremos que o Senhor tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas, porque Tu és fonte. O Senhor tem muito ainda a nos falar. Fala-nos por meio desta palavra, Pai, que o nosso coração esteja desejoso a Te ouvir, Pai. Ouvir e obedecer para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, aproveitando que vocês estão vivendo um tempo de celebração, eu quero começar perguntando, fazendo uma pergunta: quais são as expectativas de vocês para esse novo tempo em que vocês estão vivendo? Que, como já foi anunciado, é um mês de celebração durante todo o mês, pela passagem de mais um ano de aniversário desta igreja, mas também todos os anos daqui para frente que Deus tem para cada um de vocês, para esta igreja, até que Cristo volte para buscar. Quais são as suas expectativas? Bom, seja o que for, uma coisa é certa: vocês precisarão exercer fé. E por que fé? Porque existem coisas que nós jamais alcançaremos por meios naturais, ou pela força do nosso braço. Existem desafios, tanto na vida pessoal, na nossa caminhada cristã, quanto também na coletividade da igreja, que nós só venceremos senão por meio de uma fé que nos levará a subir cada vez mais de nível espiritual para cumprir todo o propósito de Deus. Seja esse propósito na sua própria vida, seja na vida da sua família, seja no seu chamado ministerial, enfim, uma fé que venha romper com toda e qualquer barreira que queira impedir essa igreja de avançar mais e mais para a glória de Deus e para o alcance de muitas e muitas pessoas, não somente na cidade de Americana, mas todas as cidades aqui ao redor. Nós precisamos de fé. Mas afinal, que tipo de fé nós estamos falando? Porque quando o assunto é fé, eu penso que existem pelo menos 3 tipos de fé que nós precisamos praticar. A primeira eu chamaria de fé natural. É aquela fé que você diz: eu comprei uma passagem aérea, ou eu comprei uma passagem para viajar mesmo de ônibus para tal lugar, e eu tenho fé
o quanto o motorista do ônibus é habilitado, é uma fé que me faz entrar num veículo e me levará ao meu destino. Então isso chama-se uma fé natural. Um outro exemplo que eu daria é aquele tipo de fé que você diz: está calor aqui, e eu creio que se eu pegar o controle remoto, ligar aquele ar-condicionado, eu creio que esse ambiente vai ser refrigerado. Eu creio que ele vai funcionar e ele vai refrigerar o ambiente. É aquele tipo de fé que, por exemplo, quando você sair daqui, se você veio de carro, falar com que você entre no seu carro, dê a partida, saia dirigindo e só na primeira esquina ou no primeiro semáforo você vai colocar o pé no seu freio e aí você vai verificar que o carro vai parar, ele vai ser controlado, mas você não testou o freio antes, você já saiu dirigindo porque você tem uma fé natural de que ele, o freio, vai funcionar. É aquele tipo de fé, dando aqui um outro exemplo, que faz com que, por exemplo, o pescador, ele prepare a sua vara de pesca ou a sua rede, e ele lança no rio, e ele acredita que vai conseguir pegar muitos peixes. Uma fé natural, uma fé aplicada nas questões triviais, nas questões do nosso cotidiano. Esse é o primeiro tipo de fé. Mas existe um segundo tipo de fé, que olhando para a Bíblia nós chamamos de fé salvífica. É uma fé que possibilita a salvação para a vida eterna. É uma fé que deve ser centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como sendo Ele o nosso único e suficiente Salvador. É aquela fé que está registrada, por exemplo, em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que ele, Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Também em João 6,47 diz: asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Também lá em João 11, 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Também Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Então são alguns textos que nos trazem esse tipo de fé, que revelam esse tipo de fé, que não é mais aquela fé trivial, aquela fé do cotidiano, que não é aquela fé que podemos chamar de fé natural, é uma fé salvífica. É a mesma fé que Paulo e Silas disseram ao carcereiro, lá em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. É a mesma fé que a respeito dela, o próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma fé salvífica, uma fé centrada na pessoa de Cristo. É um tipo de fé que após a pregação do Evangelho é ativada pelo Espírito Santo para o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo, e que leva esse mesmo homem ao novo nascimento em Cristo Jesus para a salvação e consequente vida eterna. Quantos aqui já exercitam esse tipo de fé? Porque eu sei que a fé natural você exercita. Por exemplo, você sentou nesta cadeira porque você tem fé que ela vai te sustentar. Você já exercitou fé natural em vários aspectos da sua vida, desde a hora que você acordou. E quantos aqui já exerceram esse tipo de fé, que é a segunda fé, a fé salvífica? Em Cristo Jesus, que te possibilita a salvação e vida eterna.
Amém? E se há porventura alguém que ainda não exerceu esse tipo de fé, a fé salvífica, quem sabe hoje é a noite para que você tome uma importantíssima decisão na sua vida. Mas eu quero falar sobre o terceiro tipo de fé, que é a fé que tem a ver com a palavra que eu quero pregar aqui nesta noite ao teu coração. Que não é a fé natural, não é a fé salvífica, mas é a fé sobrenatural. Ou podemos chamar a fé de milagres. É aquela fé que nos move, é aquela fé que nos faz sair do lugar, que nos faz triunfar sobre as dificuldades, que nos leva a viver confiantemente naquele que está conosco para vencermos todos os desafios que nos é proposto, porque Jesus mesmo, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, quando disse aos seus discípulos: estarei convosco, ele estava dizendo àqueles que já exercitavam uma fé salvífica nele, em Cristo, mas agora Jesus disse: exercitem a partir da fé salvífica de vocês um outro tipo de fé, que é uma fé no sobrenatural, que é uma fé de milagres, que vai fazer com que vocês se movam, com que vocês saiam do lugar de onde vocês estão para ganharem o mundo, empoderados pelo Espírito Santo, embasados na palavra que eu libero sobre vocês. Mas é um tipo de fé que faz com que vocês venham triunfar sobre todos os obstáculos e dificuldades enquanto vocês estão percorrendo a caminhada da vida cristã. É aquela fé, querido, que nos convida a jogar nossas redes em águas mais profundas. É aquele tipo de fé que também nos desafia a andar sobre as águas, como Jesus precisou dizer a Pedro: vem, Pedro, ande sobre as águas. E ele saiu do barco e andou sobre as águas. É aquele tipo de fé que, com coragem e ousadia, nós estendemos as nossas mãos e dizemos ao enfermo: seja curado. Nós estendemos aquele que é paralítico, como acontecia com os discípulos: levanta-te e anda em nome de Jesus. É aquele tipo de fé que nós dizemos: em nome de Jesus, seja repreendido todo mal. É aquela fé como a de Abraão, que é de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 12, que era o chamamento, a chamada de Abraão. É a mesma fé, queridos, que vocês, irmãos da casa viva, são levados a exercer para continuar avançando e ir muito mais além do que vocês possam imaginar. Uma fé que os levará a saltar muralhas, a destruir exércitos que se levantarem em oposição à obra linda que Deus está fazendo neste lugar e na vida de cada um que aqui está. E é notório de se ver. É aquela fé, pastor Anderson e pastora Juliana, que os fizeram se reunir quando ainda vocês estavam começando com um grupo pequeno de pessoas há 7 anos atrás, num hotel chamado Florença, e que depois de 4 meses os levaram para um lugar maior na rua Amélio Ettore Cobo, no bairro Jardim Paulista, já como comunidade cristã viva, e que desde 31 de dezembro do ano passado, na virada do ano, é a mesma fé que os trouxeram para este novo endereço da rua Pátrio Osvaldo Vieira de Andrade, no bairro Terra América 2, e que também poderá levá-los para várias outras extensões da cidade de Americana, em São Paulo, por que não dizer para o Brasil e para o mundo. É esse tipo de fé que nós estamos falando. Porém, vai um alerta aqui: não é uma fé que me leva a uma queda de braço com Deus, em que eu disputo com Deus, querendo prevalecer
prevalecer a minha vontade e não a vontade dele. Não é um tipo de fé aonde eu quero mover a mão de Deus ao meu favor para que ele faça o que eu quero, como se Deus não soubesse o que é melhor para mim, para minha família e para minha igreja. Não é um tipo de fé aonde eu sou aquele que diz para Deus: faz isso, faz aquilo, determino isso, determino aquilo, como se Deus estivesse perdido, sem saber o que fazer comigo, e principalmente com a sua igreja, que foi mesmo Ele quem a estabeleceu, que foi Ele que plantou, que foi Ele quem empoderou. Não é esse tipo de fé que às vezes eu vejo alguns irmãos quando oram, determinando para Deus: aquele emprego é meu, aquela vaga no estacionamento é meu. Pode ser que aquele emprego não seja seu, porque se não for seu, Deus tem um outro melhor para você. Pode ser que aquilo que você esteja pedindo, que ainda que seja bom, não seja bom para você, não seja momento para você. Então não é um tipo de fé que eu manipulo Deus ao meu favor. Pelo contrário, é uma fé aonde eu me movo para onde a vontade de Deus, que é soberana, está apontando para onde eu devo ir. Amém. Porque não é pelo fato de que eu creio que Deus pode tudo, que de fato Ele fará tudo o que eu quero. Se eu disser aqui e perguntar: você crê que Deus pode tudo? Obviamente que você, como um cristão, como um servo de Deus, uma serva de Deus, você vai dizer: eu creio que Deus pode tudo, e Ele pode mesmo, porque um dos atributos de Deus é a sua onipotência. Mas não é porque Deus pode tudo que Ele fará tudo segundo o meu querer, segundo as minhas vontades, segundo os meus caprichos, segundo os meus desejos. Porque a fé da qual nós estamos falando, que é a fé de Abraão, a fé que não é natural, a fé que não é mais a salvífica, porque a salvífica todos nós já a exercemos em Cristo Jesus, mas a fé de milagres, a fé que nós estamos falando do sobrenatural, é aquela fé que eu digo para Deus: Deus, seja feita a tua vontade através da minha vida aqui na terra, assim como ela é perfeita e acontece soberanamente no céu. A tua vontade acontece soberanamente no céu, ela é perfeita no céu, mas que ela também seja assim aqui na terra, usando a minha vida, usando a tua vida, usando a vida da sua igreja. É uma fé onde eu aprendo, sobretudo, queridos, confiar em Deus plenamente. Eu confio que a vontade dEle sempre será boa, perfeita e agradável. Eu confio também no seu caráter que não muda. Eu confio na sua graça que me alcançou. É uma fé que eu confio na sua bondade, e Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Ele é misericordioso. Eu confio na sua misericórdia que se renova a cada manhã. Quando você abrir os seus olhos hoje pela manhã, você teve as misericórdias de Deus renovadas mais uma vez na sua vida. É esse tipo de fé que me faz confiar nisso. Nós temos aprendido que nós nascemos e existimos para trazer prazer ao coração de Deus, para agradar a Deus, e isso é a legítima adoração. E deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada que traz mais prazer ao coração de Deus quando nós exercitamos esse tipo de fé. Não é uma fé onde eu creio somente que Deus existe, mas é um tipo de fé que a confiança que eu tenho me faz buscar as recompensas que Ele de antemão já tem preparado para mim e para você. Conforme nós lemos aqui em Hebreus 11:6, sem fé
é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que também recompensa aqueles que o buscam. Eu creio que ele existe, mas essa fé também me faz buscá-lo, andar com ele, obedecer a ele, crendo que ele também recompensa aqueles que assim o fazem. E aqui entra um outro aspecto desse tipo de fé, é uma fé onde eu dependo exclusivamente da provisão de Deus. Eu creio que Deus está cuidando de mim, e que nada do que me é necessário, veja bem, necessário, há de me faltar. Assim como Jesus disse a respeito dos pássaros. Jesus disse: eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, contudo o Pai os alimenta diariamente. Tem uma ilustração que eu achei muito engraçada. Diz que dois passarinhos estavam conversando, e um pergunta para o outro: por que esses humanos correm tanto de um lado para o outro, estão tão ansiosos, hein? Aí o outro passarinho disse: vai ver, porque eles não têm um Deus como nós. Então fé é isso, é dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos e eu confio em ti, e eu descanso nos teus cuidados, e eu confio de que nada do que me é necessário vai me faltar. Mas alguém poderá dizer: pastor, e aquilo que não nos é necessário e eu gostaria de ter? Querido, pode ser que ele chegue, pode ser que ele responda, mas eu não tenho certeza disso. Agora, se não lhe chegar, Deus vai continuar sendo Deus na sua vida, Ele vai continuar te suprindo em tudo o que você precisa. Uma vez foi um missionário lá na igreja, um senhor da Missões OM, Organização Mobilização, um missionário de bastante idade, e ele disse assim: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Certamente você não tem tudo o que você gostaria de ter. Eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter. Mas se nós exercemos esse tipo de fé, ainda que nós não tenhamos aquilo que nós queremos, desejamos, e ainda que seja legítimo, genuíno o nosso desejo, mas certamente nós temos tudo o que precisamos. Porque Deus, sendo Pai de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, Ele sabe exatamente o que precisamos, o que necessitamos, e destas coisas Ele não nos deixará faltar nada. E eu preciso me mover nesse tipo de fé. Já não tem mais a ver com a fé em Cristo, que eu creio nele como meu Senhor e Salvador, que quando eu morrer eu não vou mais destinado para a morte eterna, eu vou ser destinado para viver com Ele na glória por toda a eternidade. Não, é um outro tipo de fé que eu estou falando. É um tipo de fé que te faz mover confiantemente, andando com esse Deus, fazendo aquilo que Ele lhe pede, enquanto Ele não volta para te buscar, enquanto Ele não volta para arrebatar a sua igreja. Como nós nos portamos, como nós nos movemos como igreja dele aqui na terra. Deus é maior do que as coisas que Ele possa te dar. Aliás, eu tenho aprendido que a adoração é isso. A legítima adoração a Deus é você adorá-lo por quem Ele é e não por aquilo que Ele possa te dar. Até porque se Deus não te der mais nada nessa vida, você já recebeu dele tudo. Amém. Aleluia. E mesmo que Ele não te dê mais nada nesta vida, você teria motivo suficiente para adorá-lo por toda a eternidade. E talvez nessa altura do campeonato você diga: ah, pastor, então eu não tenho esse tipo de fé.
tenho a fé natural, eu tenho a fé salvífica, porque eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, mas esse tipo de fé, muitas vezes eu não tenho, ora eu tenho, ora eu não tenho. Bem-vindo ao clube, querido, porque nós estamos constantemente nessa busca, porque poucas são as pessoas que confiam em Deus ao ponto de colocar as suas vidas por completo em suas mãos. Poucas são as pessoas que dormem bem à noite, confiando que Deus delas cuida e que a elas Ele proverá tudo aquilo que lhes são necessários. Poucas são as pessoas que conseguem atravessar a vida com serenidade e paz, sem viverem aterrorizadas quanto ao que será do meu amanhã, quanto ao que será do meu futuro, mesmo com todas as surpresas que sabemos que nós haveremos de passar neste mundo. Queridos, nós precisamos ser sinceros em admitir que a maioria de nós acaba buscando socorro em Deus, enquanto a minoria descansa no colo de Deus. Nós precisamos descansar mais no colo de Deus do que ficar constantemente buscando socorro de Deus. Não que Ele não tenha socorro para nos dar, não que Ele não venha ao nosso encontro mediante as nossas aflições, mas esse tipo de fé nos faz descansar em seus braços. Exercer esse tipo de fé, a fé sobrenatural, a fé no impossível, a fé no invisível, naquilo que não nos é mensurável, naquilo que não nos é palpável e que nós não conseguimos explicar à luz da nossa racionalidade, é para nós uma experiência extraordinária. É uma experiência extraordinária o que vocês estão vivendo aqui na Casa Viva, porque eu vejo esse mover, eu vejo vocês vivendo esse tipo de fé, especialmente em tempos de mudanças, que é o tempo que vocês estão vivendo. Aliás, quais são os tempos da nossa vida que não são de mudanças? Existe algum tempo na nossa vida que não são tempos de mudança? Porque só os mortos não mudam mais, mas nós estamos vivos, e se estamos vivos nós mudamos. Por isso o nome Casa Viva, porque todos estão vivos, e se vocês estão vivos, mudanças acontecerão. Precisamos estar prontos para elas, nós precisamos responder a elas com esse tipo de fé, a fé que nos move no sobrenatural, a fé que nos leva a viver aquilo que até então nunca vivemos. É verdade que existem alguns momentos que essas mudanças são para nós mais nítidas, são para nós mais intensas, parece que elas se avolumam mais, elas se aceleram na nossa vida. Existem momentos que nós vivemos assim, e eu creio que a mudança que vocês estão vivendo aqui não é só geográfica, não é só uma mudança de endereço, mas sobretudo de posicionamento. Vocês estão participando de um mover de Deus, de mudanças do jeito de servir a Deus, do jeito de ser igreja de Deus, uma mudança de cultura ministerial, de relacionamentos, de percepções espirituais, de intensidade, de nível de compromisso com Deus e com a igreja de Deus, com Deus e a sua obra. Agora, uma coisa é certa, toda mudança mexe com a gente, tende a nos desestabilizar. Em toda mudança nós somos desafiados a sairmos da nossa zona de conforto, nós somos sacudidos a viver novas experiências, e muitas vezes nós tomamos um empurrão, aonde as coisas agora ou dali por diante precisam ser diferentes. Mudanças exigem novas reações, novas respostas.
que respostas são essas? São respostas justamente relacionadas à fé. Esse tipo de fé, a fé de Abraão, que nós estamos falando. Uma fé que o ajudou a romper com aquilo que lhe era necessário. A saber, Abraão precisou romper com a sua insegurança. Abraão precisaria confiar em Deus completamente. Por quê? Porque agora Abraão precisaria andar às cegas. Lembre-se do que nós já falamos. Esse tipo de fé não é um tipo de fé para ficar pedindo a Deus que Ele faça aquilo que eu quero que aconteça. Não é desejar muito uma coisa e ficar obcecado por aquela coisa. Esse tipo de fé que Abraão precisaria viver e que nós também precisamos viver é quando você entende que entregou a sua vida nas mãos de Deus, então ela ficou nas mãos de Deus. Porque tem gente que entrega a sua vida nas mãos de Deus e daqui a pouco tira das mãos de Deus. Tem gente que diz: Senhor, toma o controle, e daqui a pouco diz: me dá o controle que eu cuido. E chegou um momento que Abraão tinha que entregar completamente, confiar em Deus completamente o controle da sua vida. Fé significa dizer para Deus: Senhor, eu não enxergo amanhã, eu não consigo saber como, quando e aonde o Senhor vai fazer, mas eu sei que Tu sabes o que é melhor para mim. Eu sei que Tu sabes o que é melhor para a minha casa, o que é melhor para a minha família, o que é melhor para o meu ministério, o que é melhor para a minha igreja. Então eu confio nisso. Fé, queridos, a fé de Abraão aqui é aquele tipo de fé que abre mão do controle e passa a ter convicção da impotência humana. É dizer com confiança e aplicar na própria vida aquilo que alguns autores bíblicos disseram. Por exemplo, Paulo disse, 1 Coríntios 2,9, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Também em Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu bom propósito que atua em nós. A mesma fé que levou Jó a dizer no capítulo 42, versículo 2: sei que tudo podes, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A mesma fé que levou Jeremias, capítulo 29, versículo 11, dizer: porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. É esse tipo de fé que Abraão precisamos viver, que nós precisamos viver, porque Deus, queridos, Ele é o grande promotor desse tipo de fé nas nossas vidas, no nosso coração, para gerar mudanças significativas na nossa história. Então ele chega para Abraão e ele diz: Abraão, parafraseando aqui o versículo, Abraão, está boa a terra aí, não está, Abraão? Mas agora você vai sair daí, você vai sair da sua parentela, do meio dos seus parentes, e vem andar comigo. E detalhe, você vai para um lugar que ainda eu mostrarei. Você vai para um lugar que você não sabe. E queridos, Abraão era um homem rico já. Abraão já era um homem estabilizado aonde ele estava. Mas o sonho que Deus tinha para ele, e não somente para ele, para todas as nações que descenderia dele, era muito maior do que ele pudesse imaginar. Deus estava dizendo: Abraão, o sonho que eu tenho para você é tão grande, que se partisse de você, você seria chamado de louco, megalomaníaco. Mas não está partindo de você, Abraão, está partindo de mim. É como o pastor Anderson ministrou aqui: não tem a ver comigo, não tem a ver com você, envolve a nós, mas não tem a ver conosco.
tem a ver com aquele que nos empoderou, tem a ver com aquele que está nos desafiando a sair para abençoar mais e mais famílias sobre a face da terra. Deus tinha para Abraão se tornar pai de uma grande nação. O nome Abrão significa pai exaltado, mas Abraão, que seria o nome que Deus daria a ele depois, significa pai de muitas nações. Então, de pai exaltado para pai de muitas nações, mas ele precisaria romper com a sua insegurança, estar aqui, viver o que vocês estão vivendo, permitir-se mudar, não só de lugar, mas de cultura, de mentalidade, de posicionamento, significa muito, meus queridos. Tem a ver com a fé sobrenatural que você está exercendo, porque Abraão, humanamente falando, ele não tinha nada, ele estava às cegas. Então ele precisava aceitar o desafio dado por Deus. Um segundo aspecto aqui da fé de Abraão, ele precisava confiar na bondade de Deus, que o lugar para onde Deus iria levá-lo seria melhor do que o lugar onde ele estava, ainda que ele estivesse até de certa forma numa zona de conforto, porque se não fosse para melhor, Deus teria deixado Abraão aonde ele se encontrava. Se não fosse para melhor, Deus não teria movido vocês para cá. Aleluia. Deus não estaria mexendo aonde tem mexido. Aleluia. Se não fosse para a expansão, e vocês estão vivendo o ano da expansão, Deus permaneceria com vocês aonde vocês estavam, ou talvez em lugar nenhum, porque muitos acabaram se ajuntando aqui, recomeçando aqui. Ninguém perde quando anda com Deus. Se você pudesse perguntar para o apóstolo Paulo, você acha que se você continuasse como oficial romano, como você era, também influente na religiosidade de Israel, também como fariseu dos fariseus, enfim, Paulo, se você continuasse do jeito de outrora, você acha que você teria apanhado tanto como você apanhou? Certamente ele diria: não, pelo contrário, eu teria batido. E aí você diz: mas então, quando você entregou a sua vida a Jesus, e quando você passou a se movimentar, a cumprir o chamado dele, movido por esse tipo de fé, a fé no sobrenatural, significa que você levou a pior, não foi, Paulo? Paulo diria certamente para mim e para você que nada, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Aleluia, aleluia. Ele não diria foi prejuízo, ele não diria era melhor eu estar fazendo o que eu fazia antes de ter conhecido a Jesus e antes de ter aceitado o chamado que ele tinha para mim. Não, ele diria o que ele disse no final da sua trajetória, no final da sua vida. Quando Paulo estava na antessala da morte, quando ele estava prestes a ser entregue para ser decapitado, ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Então não era uma desvantagem, porque ninguém perde quando anda com Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus estava falando: Abraão, você não vai perder. Você pode não ter o mapa, você pode não ter a rota, você não tem o Waze. Eu, para chegar aqui, precisei do Waze. A gente vinha falando, eu e o Thiago: nossa, que tecnologia, né? Que é o Waze, né? Tecnologia israelense, inclusive. Olha que beleza. Quantos lembram aqui, não precisa se manifestar, do tempo das páginas amarelas do guia? Lá em São Paulo, para a gente andar com aquele. Meu, era enorme aquele negócio, para você achar o endereço. Sabe qual é o nosso problema? Para poder confiar, para poder se mover, para vivenciar o novo, para se submeter a mudanças necessárias que Deus nos coloca como desafio,
nós queremos ativar o Waze racional, nós queremos a rota, nós queremos o mapa, nós queremos tudo traçado, nós queremos saber aonde, quando, porquê, e nem sempre Deus vai revelar tudo isso para nós. Ele somente diz: vem para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus, Ele vai descortinando no meio do caminho. Deus vai abrindo, à medida da nossa fé, à medida do nosso avanço, à medida dos nossos passos, confiantemente nele. Ele vai descortinando, Ele vai abrindo os seus planos, Ele vai mostrando as grandezas que Ele tem para nós, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Não é uma frase de efeito, mas é algo que nós acreditamos. Se hoje já estamos vivendo um tempo novo, um tempo de milagres, um tempo de alegria, um tempo de celebração aqui na Casa Viva, eu queria dizer para o teu coração: o melhor ainda está por vir. Os melhores anos dessa igreja ainda estão por vir. À medida que vocês vão caminhando nesse tipo de fé, a fé que te faz aceitar os desafios dados por Deus, e que te faz, em terceiro lugar, confiar de que Deus, na caminhada, Ele lhe será a melhor companhia. Porque quando nós fazemos uma viagem, nós consideramos 3 fatores: para onde vamos, seu destino, o que vamos fazer lá, esse é o propósito, e nós também consideramos quem vai comigo, é a companhia. Uau. Aleluia. E no mundo ideal, nós queremos as 3 coisas prontas. Nós queremos o destino, o propósito e a companhia, tudo alinhado. No caso de Abraão, ele não sabia o destino, e ele também não sabia o que ele ia fazer lá, que seria o propósito. Mas ele tinha o melhor de tudo, ele tinha a companhia. Aleluia. Ele tinha a companhia de Deus. Aleluia. Queridos, isso é maravilhoso. Eu fico a pensar, vocês estão aqui há cerca de 4 meses. Não dá para saber tudo que vai acontecer daqui mais 6 meses, daqui 1 ano, no próximo aniversário. Nem sempre nós temos tudo detalhado, para que aí sim possamos confiar, para que aí sim venhamos exercer esse tipo de fé, a fé sobrenatural. Mas olha, não se preocupe, porque se você tem a companhia do próprio Deus indo contigo, então tudo bem. Está tudo bem. Aleluia. Você já viajou com gente chata? Você pode ir para o melhor lugar do mundo, você pode saber a rota, você pode saber o tempo, você pode ter muito dinheiro para parar, almoçar, jantar, você pode viajar no melhor carro, mas se você tiver uma companhia chata, não vale a pena a viagem. Quem já viajou com gente chata, gente insegura, gente pessimista, sabe do que eu estou falando? Agora você pode estar num carro que fura o pneu, que quebra no caminho, você tem pouco dinheiro para parar para almoçar, pode demorar para chegar ao destino, mas se você tem uma companhia agradável, você fala: valeu a pena. O que valeu a pena foi a sua companhia comigo, porque com a tua companhia eu atravesso toda a tristeza, todos os percalços, todas as circunstâncias difíceis. E se você diz isso a alguém que você gosta, que lhe serve de companhia, pode ser um amigo, seu cônjuge, um filho, quanto mais em relação a Deus, porque não tem companhia mais agradável, mais segura do que viajar com Deus, do que andar com Deus. Abraão então estava dizendo: eu vou, tá bom, eu vou nessa fé, essa fé no sobrenatural. Eu não sei para onde eu vou exatamente, eu não sei qual é o percurso, eu não sei quanto tempo vai levar, mas se o Senhor vai comigo, se o Senhor será comigo, isso que me importa, porque o Senhor
ter sido transladado, ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. E eu pergunto, para onde? Por qual caminho? Para fazer o quê? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que Enoque andou com Deus. E sabe por que a Bíblia não diz para onde, por qual caminho e para fazer o quê? Porque não precisa dizer. Se não está na Bíblia, para onde, qual caminho, para fazer o quê? E simplesmente disse que Enoque andou com Deus, e andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si, transladado. Isso é romper em fé. O Salmo 16:11 diz que na presença de Deus há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Então, queridos, que vocês possam dizer assim, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, na história aqui da Casa Viva, que vocês possam dizer: Senhor, se o Senhor sempre estiver conosco, então nós iremos. Aleluia. Então nós romperemos. Então nós obedeceremos. Então nós confiaremos, mesmo sem saber de tudo, mesmo muitas vezes sem ter um mapa, sem ter os detalhes, mas nós iremos. Porque se o Senhor for conosco, a tua presença estiver conosco, então nós podemos descansar mesmo diante do desconhecido. Porque romper em fé é isso, queridos. Romper em fé é descansar mesmo diante do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei que será coisa boa na vida desta igreja, na vida de cada família, nos relacionamentos interpessoais, nos ministérios, na vida deste bairro, desta cidade, na vida da Casa Viva, porque é uma igreja que anda em fé, que rompe em fé, além da fé natural e além da fé salvífica que você já exerceu em Cristo, aleluia, mas uma fé no sobrenatural. Confie, continue confiando que os melhores anos